Se você se considera sem pecado, se igualando a Deus, sem a necessidade de melhorar, esse vídeo não é para você. A Bíblia, em Provérbios 6, nos revela 7 pecados que Deus odeia, sendo que o 7º a sua alma abomina. Essa passagem é muito importante e séria para cada cristão verdadeiro, pois se temos o conhecimento daquilo que Deus odeia, o único ser que tem o poder de julgar a nossa alma, certamente devemos evitar, para não provocar a ira de Deus e não ficar sem a sua proteção. Fique até o final para saber o que Deus mais odeia. A lista é: 1º, olhos altivos. 2º, língua mentirosa. 3º, mãos que derramam sangue inocente. 4º, coração que maquina pensamentos perversos. 5º, pés que se apressam a correr para o mal. 6º, a testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º e mais terrível de todos, ao ponto de Deus dizer que a sua alma abomina, revelaremos para os que se interessarem em assistir até o final. 1º, olhos altivos. Olhos altivos não é quando estamos de cabeça erguida ou olhando para o alto, não. Olhos altivos é quando nos consideramos melhores do que as outras pessoas. É o mesmo que soberba ou orgulho. É muito triste ver que a cristandade atual está afundada nesse maldito pecado, onde alguns se consideram mais de Deus ou espirituais que outros. Vejo isso principalmente nos púlpitos religiosos, onde o que quer ser maior exige ser servido pelo que considera ser menor, sendo que todos são conservos de Cristo e servem uns aos outros de igual para igual, servindo consequentemente unicamente a Deus. A palavra de Deus diz: e houve também entre os discípulos discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Isso significa que se o meu Deus veio até esse mundo e se fez conservo meu, ao ponto de se fazer menor do que eu, então eu jamais vou me fazer ou me considerar maior do que o meu conservo. Número 2, língua mentirosa. A Bíblia fala: o homem que engana o seu próximo é como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. E ainda diz: fiz isso por brincadeira. A Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira e diz que todos aqueles que não se firmam no que é verdade têm como pai o diabo, consequentemente não sendo filho de Deus. Portanto, quem tem como pai a Abraão deve fazer as obras de Abraão, pois Abraão se firmou na verdade. E o que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vive mentindo ou na mentira não verá a Deus e não é filho de Deus. Número 3. Mãos que derramam sangue inocente. Derramar sangue inocente não se limita apenas ao ato de matar um inocente, mas sim todo o ato de injustiça é derramar sangue inocente. A palavra de Deus diz: são abomináveis ao Senhor o que justifica o impiedoso e o que condena o justo. Vemos claramente na Bíblia que Deus odeia a injustiça. Devemos nós também ter esse mesmo sentimento contra o ato injusto. Nenhum de nós é justo diante de Deus, mas sabemos que temos dentro de nós um senso de justiça que vem desde a fundação do mundo, colocado pelo próprio Deus em nós. Devemos dar ouvidos a esse senso de justiça e cuidar para não desagradar a Deus nesse ponto, pois Deus
é pura justiça. E se nós vivemos injustiçando as outras pessoas, certamente a mão de Deus irá pesar sobre nós. Por outro lado, se amamos a justiça, certamente Deus irá fazer justiça na nossa vida e, posteriormente, mesmo não merecendo, nos dará o galardão. Número 4. O coração que maquina pensamentos perversos. Nesse texto, Deus está tratando dos pensamentos e intenções que há dentro do ser humano, não simplesmente do órgão coração. Deus disse a Samuel a respeito de Eliabe, irmão de Davi, na hora da escolha do novo rei de Israel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração, ou seja, os pensamentos e intenções de cada um. De nada adianta ter a aparência de justo se dentro de nós não houver a verdadeira intenção de justiça, que vem do Senhor Jesus, que é a vontade de agradar a Deus verdadeiramente, sem nenhuma intenção obscura envolvida. De maneira nenhuma devemos maquinar ou planejar o mal para alguém, e devemos evitar ter pensamentos de maldade contra outras pessoas. É Deus que conhece os corações, inclusive o nosso. Faça um exercício de apenas pensar bem das pessoas, pois se fizermos o contrário, estamos claramente desagradando a Deus, e uma hora a conta chega. Portanto, se queremos agradar a Deus, devemos vigiar os nossos pensamentos. Número 5. Pés que se apressam a correr para o mal. Se você sabe que tal companhia desagrada a Deus, você deve evitá-la, até mesmo dentro da igreja ou até mesmo no corpo de pastores que você está inserido. Se afaste de quem te leva ao pecado, incluindo pessoas que têm títulos eclesiásticos. Não vá atrás de qualquer conselho furado. Pese os conselhos e ensinamentos e julgue toda doutrina e ensinamento, para saber se conferem com a palavra de Deus. Paulo disse: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quando entrar nas reuniões da igreja, não deixe o seu cérebro do lado de fora. Pese sempre cada decisão e escolha e pondere se tal doutrina está agradando a Deus, pois a nossa natureza é perversa e se nós não usarmos de discernimento, iremos sempre correr para aquilo que é mau e imundo. Por isso, da nossa dependência de Deus. E se seguirmos com diligência, com certeza Deus é fiel para nos livrar dos maus caminhos. Número 6. A testemunha falsa que profere mentiras. De novo caímos no campo da verdade e mentira. Isso é Deus enfatizando o quanto Ele odeia a mentira, pois a mentira é o oposto de Deus. Entretanto, aqui Ele não fala apenas da mentira, mas sim daquele que testemunha falsamente contra alguém. Quem faz isso certamente é inconsequente e está se afastando de Deus e acumulando condenação para si para o dia do juízo. A Bíblia diz: farei calar ao que defama o próximo às ocultas. Agora, o erro mais abominável dessa lista para os olhos de Deus. Número 7. O que semeia contendas entre irmãos, ou a famosa intriga. Deus disse que esse é o pecado mais abominável dessa lista. Devemos então dar uma atenção especial a esse assunto. Sabemos, como Jesus disse, que um reino dividido não subsiste. Então, quanto mais o diabo causa divisões na cristandade, ele terá mais autonomia sobre ela. Vemos hoje a cristandade atual dividida entre inúmeras facções diferentes, onde o cabeça muitas vezes é um ser humano de carne e osso, e não Jesus apenas. Devemos olhar somente para Jesus, sem fazer intrigas de ninguém. Quando nós estamos falando mal de alguém, mesmo que seja em oculto, nós estamos fazendo exatamente a vontade do diabo, pois a divisão
aumenta o seu campo de atuação na terra e o diabo ama o intrigueiro? Não seja assim. Se você que está assistindo esse vídeo cometeu algum desses erros, saiba que ainda há tempo de limpar o seu nome nos livros de Deus. E isso é feito através do sangue de Jesus. Se arrependa e procure se lembrar com temor dessa lista para não voltar a cometê-los. Peça perdão e não cometa mais esses erros, pois com certeza Deus já lhe perdoou. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, se inscreva e até a próxima.